primeira semana do cadastramento aqui, eles estavam metendo terror em todo mundo. Eles atravessam com o meu carro na beira-língua do terror. A primeira semana que eles até brincavam de atirar nas crianças que estavam jogando bonito ali na frente, brincavam de atirar nas crianças e saíam correndo. Aí o baixinho diz assim, aquele pra mim se borraram, viu? Mas é claro, são só umas crianças jogando bonito. Como é que não se borraram grande, não? Estavam dando arma. Vocês estão filmando aí? Piorou mais. Eu tenho certeza que piorou mais. Porque eles estão mais abusados, estão mais prevaricados. E daí eles se valem porque eles estão cadastrando aqui. E daí eles pegam saem daí do cadastro e vão se dando voltinha lá. O primeiro que eles pegam, eles estão dando imposto, não querem saber. Eles não respeitam ninguém. Quem trabalha não define nada. O que é morador, o que é trabalhador, o que é isso, que é aquilo, tudo eles é a mesma coisa. Assim eles estão fazendo, eles não têm idade. É menores, eles pegaram menores, dão de pau, eles pegaram moradores, dão de pau, não tem. No Brasil eu me sinto segura com eles, eu me sinto insegura. Porque se eles não estão na peça ali é muito boa, mas é calma, não tem bagunça, não tem nada. Todo mundo respeita todo mundo. Do mais humilde ao que tem mais, todo mundo respeita todo mundo. Eu dizendo que você vai ver o pessoal indo quase mesmo assim. Ninguém gosta de sair, ninguém, cada segurança que tem atrás. Eu tenho medo pela minha família, eu tenho medo de sair daqui. Nós devemos sair na hora que nós queremos e não. Ninguém mexe com a gente, ninguém nada aqui. Eu sou o daqui, eu sou. Propriedade é uma questão de classe média e classe alta. Tá? O que nós estamos tratando ali é um valor mais importante que a propriedade, que é o local onde as pessoas moram. Então, a conclusão pela necessidade do reassentamento, da remoção e reassentamento, precisa vir depois de exaurirmos a possibilidade de eles permanecerem onde estão. A doutora Paula me ponderou que seria necessário iniciar o cadastramento para podermos ter uma noção da situação geral da vida. Tá? Então, por favor, fiquem à vontade que vocês quiserem. Em primeiro lugar, a gente quer dizer que, como foi falado com o Mauro, que veio hoje aqui, a gente não é contra o cadastramento. A gente quer participar do processo. Legal. Né? E pedimos, na reunião que a gente teve com ele, uma série de documentos que ele ficou de mandar por e-mail e não mandou. E quem? Mauro. Mauro, funcionário da Itas. Nosso funcionário. Estava à frente da aula. Isso. Uma série de documentos que não mandou. E aí veio uma série de mensagens confusas pra gente, né? Não se sabe desse processo, a não ser pelo jornal. Ninguém vai lá conversar e explicar as coisas. Por exemplo, eu moro num condomínio aqui no Menino Deus. Ninguém entra no meu prédio batendo de porta em porta sem dizer pro síndico o que foi fazer. E documentar isso. Então, o que a gente está pedindo é isso. Não é contra o cadastramento, nos interessa o cadastramento. A gente só quer que isso seja apresentado como vai ser. É um questionário que eu suponho seja aplicado de maneira geral. Genérico. Então, que é importante que fique claro que não existe, do lado de cá dessa mesa, não existe nenhum interesse procrastinatório, já foi dito várias vezes aqui. Agora, a nossa prioridade não é data de começar um cadastro, como todos vocês disseram aí, que a prioridade é a data de começar o cadastro. A nossa prioridade é a vida dessas famílias que estão há 60 anos sendo vítima da precariedade de moradia que tem, né? Que não é responsabilidade de vocês, que entraram nessa agora, né? Mas assumiram compromissos de dar sequência o histórico de precarização da vida dessas famílias, e essa é a nossa maior preocupação. Expectativa. Uma expectativa e, na verdade, até quase que uma obrigação, compromisso com a empresa, de começar a fazer o cadastro na segunda-feira, né?
que a gente também está preocupado em atender esse contrato e conseguir cumprir os prazos, porque as multas são altíssimas. Eu preciso, tenho uma urgência, e as pessoas que não se sentirem à vontade, não me passem informação. Não me passa informação, mas a gente já vai estar dentro da comunidade sabendo, ali tem uma pessoa que não Eu vou lhe conhece. explicar uma coisa. A força da comunidade é a unidade. Concordo. Você não vai conseguir propor aqui durante o processo de negociação métodos que promovam divisão. De forma nenhuma. Pois é, mas assim, se o senhor entrar lá dentro da comunidade, alguns dá, outros não dá, você vai provocar uma quebra da unidade. É a força que eles têm. Mas é a força individual. Eles são doutor. vulneráveis. Mas eles são. É a questão. Mas não tem força individual nessa nessas circunstâncias. Mas tem pessoas que o que nós sabemos que querem, né? Querem implementar. Isso vai aparecer, doutor, mas é bem, não sejamos ingênuos em relação a isso. Eu não preciso dizer como essas coisas são feitas. Então, se nós não respeitarmos que a comunidade tem que ela discutir esse seu processo e no curso da discussão ela não seja incitada a se dividir, porque uma coisa é oferecer as condições que permitam a decisão livre de cada um dos indivíduos. Isso eu concordo. E tem que ser assim de fato. Agora, é uma comunidade. Ela é diferente do bairro Menino Deus. Não é a mesma coisa que o bairro Menino Deus. Nós não podemos pensar com critérios de classe média como é uma comunidade de vulneráveis. A força que eles têm é essa. E que não existe no Moinho de Vento, não existe o Menino Deus. É outro tipo de raciocínio. Então eu não posso aceitar que vocês coloquem procedimentos que promovam a falta de unidade da comunidade, promovam, incitem. Tá? Então eu não vejo como... Eu respeito, mas assim... A questão de prazo de vocês me preocupa muito menos do que essa senhorinha que tem seus netos lá e não está conseguindo dormir de noite, tu entende? Então eu peço que vocês tenham, para essa negociação poder seguir avançando, que vocês tenham sensibilidade. É gente. A gente está tendo sensibilidade dizendo para vocês, a gente quer que vocês façam o cadastro. Eu peço que vocês tenham a mesma sensibilidade e entendam. É com gente que vocês estão lidando. Gente que não dorme de noite. Gente com várias questões de vulnerabilidade. Assustadas porque do lado eles viram uma comunidade ser removida por razões idênticas e boa parte tiveram suas vidas destroçadas por conta disso. Então, quer dizer, é gente assustada de fato. Então a gente precisa lidar com isso. Não é simples. Tá? A gente tem aqui em Porto Alegre obras da Copa que estão aí inconclusas, destruíram vida de comunidade sem qualquer perspectiva de solução. É uma cidade traumatizada porque foi uma cidade que recebeu obras. Viu isso acontecer ontem. Chega dois da equipe deles, eles fazem as perguntas, eles tiram fotos da casa, de todas as partes da casa, perguntam se querem ir para o Timbaúva, ou se prefere o valor em dinheiro. Eles fazem perguntas como se tem deficiente na casa, doenças crônicas, quantos moram na casa. Eles fazem também perguntas se já foi preso, se tem passagem pela polícia nos últimos 12 meses. Se aqui era bom de morar, qual era a segurança, como era o transporte aqui por perto pra gente que trabalha. Se a gente foi preso entre os 12 meses. A pergunta é se a pessoa tem acesso todos os dias à alimentação, enfim. E se ela teve alguma eu esqueci o nome, como é que fala? Uma medida socioeducativa? Perfeitamente. Que isso aí tem a ver com a questão de moradia? Não posso opinar, não sei, a gente só é contratado para vir fazer. Pois é, meio estranho, né? Pra quê? A pergunta de preso, mas a gente responde, né? 3,45. Nada cabível a pergunta, uma das perguntas que é se você tem passagem pela polícia. E quando eles perguntam, por exemplo, se tu quer casa ou tu quer dinheiro, eles falam onde que é a casa? Não, mas... E quanto que é o dinheiro? Não, eu fiz a pergunta e eles falaram que eles são a equipe do cadastro, que eles não têm informação nenhuma, que eles só fazem o cadastro para passar para outra equipe que vai avaliar. Fica ruim, porque realmente daí como é que a gente vai responder? Não, eu quero casa em outro lugar, sendo que não sabemos para onde é a casa, ou falar que queremos o valor em dinheiro. Um outro local? Isso, outro local ou indenização, não me lembro direito. E de quanto seria a indenização? Não, eles não falam. Eles só estão cadastrando as famílias, não estão falando de valores. E o local para onde iriam? Se Baúva eles perguntaram se eu queria ir, eu não quero ir. Mais fácil se eles falassem valores, né? De indenização,
como vai ser a casa, seria mais fácil assim. E me diz uma coisa, tu quer sair daqui? Eu não. Não? Sair daqui não, jamais. Se eu não cumprir os prazos, eu tenho multas altíssimas. Uma questão, quando eles fizeram esse processo e definiram esses prazos, eles te informaram que tinha esse problema no Nazaré? Pois então, eu até acredito que Porto Alegre era um aeroporto que as empresas tinham dúvida, e eu digo todas as que participaram do processo licitatório, tinham dúvida se iam bidar por Porto Alegre, tá? Não tenho essa informação para te dar, tá? A questão, qual é o meu raciocínio? Se te deram uma situação com prazos apertados, tendo já o conhecimento que a comunidade estava ali e que não estava sendo negociado com a comunidade, não é justo botar esse fardo para cima da comunidade que precisa entender esse processo. Ele tem que botar para cima de quem te passou esse prazo apertado. Como é que a gente vai chegar para mais de 2.000 famílias e dizer assim, agora a gente tem que acelerar porque eles fizeram um contrato? Isso não é correto. Mas daí assim, ó,